Tem uma dor dentro de você que ninguém está vendo. Você continua aparecendo, continua falando, continua vivendo. Mas por dentro, existe algo que está te consumindo em silêncio. E o mais difícil é que você aprendeu a esconder isso tão bem, que às vezes nem quem te ama percebe o quanto você está cansada. Cansada de ser forte, cansada de engolir o choro, cansada de tentar manter tudo em pé, quando por dentro você sente que está desmoronando. E tem dias que você só queria parar. Não porque você desistiu da vida, mas porque você está exausta de carregar tudo sozinha. E talvez você nem saiba explicar exatamente o que sente. É um aperto, um vazio, uma ansiedade que vem do nada, uma tristeza que você tenta controlar. Mas ela volta. Volta no silêncio. Volta na madrugada. Volta quando ninguém está olhando. Mas escuta isso com muita atenção agora, porque isso não é coincidência. Deus está te encontrando exatamente nesse lugar onde você parou de falar, nesse lugar onde você só sente. Ele está entrando aí. A palavra diz em Salmos 14:7-3 que Ele cura os corações quebrantados e trata as feridas. E talvez você esteja ferida em partes que nunca foram cuidadas. Feridas de palavras que ficaram marcadas, de rejeições que doeram mais do que você admite, de situações que você engoliu, mas que nunca foram curadas de verdade. Você seguiu em frente, mas a dor ficou. E hoje, essa dor pesa. Mas Deus não ignora a dor escondida. Ele não passa por cima, Ele não finge que não viu. Ele entra, Ele toca, Ele acolhe. E agora, enquanto você ouve isso, não é só uma mensagem, é um encontro. Porque Deus está começando a tocar exatamente naquilo que você mais tentou esconder. E talvez isso assuste um pouco, porque mexe com coisas profundas. Mas o que Ele vai fazer agora não é para te ferir mais, é para começar a te curar de verdade. E o que está vindo nos próximos momentos vai acessar partes suas que estavam fechadas há muito tempo. Você se tornou forte porque não teve escolha. A vida foi te ensinando a resistir, a engolir, a continuar. Mesmo quando tudo dentro de você pedia socorro. E aos poucos, você foi se acostumando a sobreviver, mas não a viver de verdade. Você foi se fechando, se protegendo, criando uma versão de você que aguenta tudo. Mas por dentro, existe uma mulher que está cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de não ter um lugar seguro para desabar. Cansada de sentir que precisa dar conta de tudo. E isso foi te afastando de você mesma, da sua leveza, da sua essência e talvez até de Deus. Não porque você quis, mas porque a dor cria barreiras
ela faz a gente se esconder. Mas deixa eu te dizer algo com toda a verdade: Deus nunca se afastou de você. Mesmo nos dias em que você não orou, mesmo nos momentos em que você se sentiu vazia, mesmo quando você achou que estava sozinha, Ele permaneceu. Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe se esqueça, Deus não se esquece. E Ele não se esqueceu de você. Ele viu cada momento em que você segurou o choro, cada vez que você disse, tá tudo bem, quando não estava. Ele viu quando você deitou tentando descansar, mas sua mente não parava. Ele viu e hoje Ele está te chamando de volta, não pra religião, não pra obrigação, mas pra um lugar de cura. Só que pra curar é preciso encarar, e Deus, com muito amor, vai começar a tocar em áreas que você evitou por muito tempo, sentimentos que você enterrou, lembranças que você tentou esquecer. Porque não dá pra curar aquilo que continua escondido. E o que Deus vai fazer agora vai ser profundo, vai ser delicado, mas ao mesmo tempo transformador. Porque Ele não quer só aliviar sua dor, Ele quer te restaurar por completo. E o que vem agora vai tocar diretamente na raiz de tudo isso. Fica aqui comigo, porque Deus está entrando em um lugar que você protegeu por muito tempo, um lugar que você fechou porque doía demais revisitar. Esse lugar onde você guardou rejeições, palavras que te diminuíram, momentos em que você se sentiu insuficiente. Esse lugar onde você começou a acreditar que nunca seria boa o bastante, que sempre faltaria algo em você. E talvez você nunca falou isso em voz alta, mas dentro de você, isso ecoa. Uma voz silenciosa, constante, que te acusa, que te compara, que te faz duvidar de si mesma. Mas agora, em nome de Jesus, essa voz precisa ser confrontada, porque ela não vem de Deus. Deus não te diminui, Deus não te humilha, Deus não te chama de insuficiente. A palavra diz em Jeremias 31:3: com amor eterno te amei. E isso significa que, antes de qualquer erro, antes de qualquer queda, antes de qualquer rejeição que você viveu, você já era amada e ainda é, do jeito que você está. Agora, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo se sentindo perdida, Deus não se afastou de você. Ele está aqui. E Ele está tocando exatamente nessa raiz. Essa raiz de rejeição, de insegurança, de medo de não ser suficiente. E agora, começa a acontecer algo espiritual dentro de você. Algo está sendo quebrado. Essas crenças que foram construídas ao longo do tempo, essas mentiras que você acreditou,
Elas estão perdendo força, porque a verdade de Deus está entrando. E a verdade liberta. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa liberdade começa dentro de você. Agora, respira fundo, porque Deus não está só te consolando. Ele está te libertando. Ele está arrancando aquilo que te aprisionava emocionalmente. Está desfazendo os nós. Está quebrando os ciclos. E você vai começar a perceber que aquilo que antes te dominava já não tem mais o mesmo poder. Mas ainda não terminou. Porque o que Deus vai fazer agora vai além da cura. Ele vai começar a te reconstruir. Agora, escuta isso com toda a atenção do seu coração. Porque esse é o momento em que Deus começa a te levantar de dentro da dor. Você passou tempo demais tentando sobreviver. Tempo demais lutando em silêncio. Mas isso não vai ser mais o seu lugar. Deus não te chamou para viver esmagada emocionalmente. Ele não te criou para viver no limite, nem para viver presa em sentimentos que te sufocam. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E essa renovação começa agora. Não é algo distante. Não é algo que vai acontecer um dia. É agora. Nesse exato momento. Deus está devolvendo algo que você perdeu. Força. Mas não só força de continuar. Força de viver com sentido. Força de se reencontrar. Força de se reconstruir por dentro. Porque você não precisa voltar a ser quem você era antes. Deus está te formando em uma versão mais forte, mais consciente, mais firme. Aquilo que te quebrou não vai te definir. Vai te preparar, vai te amadurecer, vai te posicionar em um nível que você ainda não percebeu. E agora começa uma virada interna. Você começa a sentir algo diferente. Talvez ainda exista dor, mas já não é a mesma dor. Porque agora existe presença. Existe Deus aí com você. E quando Deus entra, o ambiente muda, a atmosfera muda. A forma como você sente começa a mudar. E aquilo que parecia um peso insuportável começa a perder força. Porque você não está mais sozinha dentro disso. Mas agora chega o momento mais importante. O momento da decisão. Agora, entre você e Deus. Porque Ele já entrou, já tocou, já começou a curar. Mas existe uma chave que só você pode virar. A decisão de confiar. E talvez isso seja difícil, porque você já se decepcionou, já se machucou, já esperou coisas que não aconteceram.
Mas confiar em Deus não é confiar no que você sente, é confiar em quem Ele é. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo ainda doendo, confia. Entrega essa dor, entrega esse peso, entrega esse controle que você está tentando manter, porque isso está te cansando. E agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que toda opressão emocional começa a cair por terra, que toda ansiedade que te sufoca perde força agora, que toda tristeza profunda começa a ser substituída por paz, que toda mentira que você acreditou sobre si mesma está sendo anulada. Você não é aquilo que disseram, você não é aquilo que fizeram com você, você não é aquilo que você sente nos dias ruins. Você é filha de Deus. E existe um futuro sendo preparado para você. Um futuro que não é definido pela sua dor, mas pelo propósito de Deus. E a partir de hoje, você não vai mais viver dominada pelo que te feriu. Você vai viver guiada por Deus. E o que parecia o fim vai se transformar no começo de uma nova história. Uma história onde você não apenas sobrevive, mas vive curada, restaurada, fortalecida e sustentada pelo amor de um Deus que nunca, nem por um segundo, deixou de cuidar de você.